Os antediluvianos são a terceira geração. Então quem são os vampiros da segunda geração? Tem algum livro que fala deles? No RPG de Vampiro à Máscara, a segunda geração são os vampiros criados diretamente de Caim, que foi o primeiro vampiro. E o mais comum é dizermos que eles foram três: Enoque, Zilá e Irad. E possivelmente esses três são os senhores dos 13 antediluvianos que vão fundar os clãs dos vampiros que a gente joga nesse jogo. Os estudiosos da Tal Maherá, a verdadeira mão negra, chamam os membros da segunda geração de Gemalit, que significa os observadores. Mas se a gente pegar a versão mais reconhecida da história da segunda geração, eles provavelmente não estão observando mais nada. E a versão mais reconhecida é a do livro de Nod, que são textos considerados sagrados para os cainitas nodistas. E sim, existe esse livro físico para você comprar, pela Devir. Os vampiros nodistas são aqueles que estudam as tradições de Caim e Enoque. Enoque, no caso aqui, a primeira cidade. Sim, Caim deu o nome da primeira cidade com o nome da sua primeira cria, Enoque. Então temos Enoque vampiro e Enoque cidade. E o termo nodismo deriva de terras de Nod, que são as terras que ficam a leste do Éden, para a qual Caim foi banido depois de ter feito o que fez com seu irmão Abel. E os relatos do livro de Nod concordam com os nomes Irad, Enoque e Zilá como os membros da segunda geração e que eles são os progenitores dos 13 fundadores dos 13 clãs de vampiro. A primeira cria foi Enoque, também chamado de O Sábio, e foi conselheiro de Caim. Quando ele era humano, Caim chegou ali na primeira cidade, que era onde Enoque fazia parte da realeza. Enoque ele vai passar a realeza dele para Caim, para que Caim governasse a primeira cidade. E o povo dessa cidade amava Caim, adorava Caim como uma divindade. E Enoque desejou muito, porque admirava muito Caim, o poder de Caim, e se humilhou de todas as maneiras possíveis para que Caim pudesse abraçá-lo. E contrariando a vontade do arcanjo Uriel, que disse para Caim não fazer aquilo, não passar a maldição para frente, Caim abraçou Enoque. Enoque então se torna a primeira cria de Caim, e Caim, em homenagem a Enoque, dá o nome da primeira cidade de Enoque. E a sabedoria de Enoque era tanta que ele passou a servir como conselheiro de Caim. Possivelmente, Enoque é o senhor de Tizimice, o antediluviano do clã Tizimice, Arikel, a antediluviana do clã Toreador, Malcave, o antediluviano progenitor do clã Malcaviano, e Saulote, do clã Salubri. E também, possivelmente, dos Ventru. E os Tizimice, eles afirmam que o seu antediluviano foi o primeiro da terceira geração a ser criado por Enoque. Ele era uma criança que já vivia na cidade de Enoque. E com exceção do Ventru, todos aqueles outros que afirmam que o seu antediluviano é descendente de Enoque, todos eles compartilham da disciplina auspícios, que os Tizimice não tem mais na quinta edição. Referenciando a Bíblia, existe um debate de que Enoque é filho biológico de Caim antes de ser abraçado, e Irad seria filho de Enoque. Já Irad, também chamado de O Forte, ele foi general dos exércitos de Caim, e ele foi criado por insistência de Enoque, que queria muito ter um irmão, e parece que Caim fazia tudo quanto é vontade de Enoque. Irad foi o braço forte de Caim e dominou disciplinas como dominação, potência, fortitude e presença. Disciplinas comuns entre o Ventru, Brujá, La Sombra e Capadócios. Os Tizimice, no Vampiro à Máscara, quinta edição, eles possuem dominação no lugar de auspícios. E a linhagem das edições anteriores, conhecida como o Velho Clã Tizimice, eles, por verem a vicissitude como aquela doença que vai se espalhar por todo o clã e em algum momento vai fazer muito mal, eles trocam vicissitude por dominação.
Irad foi o mais sanguinário belicista da sua época, com uma destreza lendária no campo de batalha. No livro O Culto aos Deuses de Sangue, nós temos um culto chamado Os Servidores de Irad, que apesar de servirem, na verdade, os antediluvianos, eles atestam que Irad é digno de ser homenageado em seu nome devido a toda a destreza bélica que ele possuía. E por fim, Zilá, a Bela, que se tornou a primeira esposa de Caim. Mas que não foi tão fácil assim para Caim, já que ela não queria nada com o primeiro vampiro. Foi aí que Caim foi recorrer à sabedoria e à magia de uma figura apócrifa chamada de a Velha ou a Anciã. Em um primeiro momento, a origem dessa velha é totalmente desconhecida e a gente não faz a mínima ideia de que porque Caim está ali pedindo ajuda para ela. Mas essa velha vai sacanear Caim, forçando Caim a fazer um laço de sangue com ela. Um laço de sangue que ela está explicando para Caim como deve ser feito para fazer com Zilá. E Zilá passar a amar ele. Só que a velha faz com Caim, fazendo com que Caim fique sob laço de sangue com ela e obriga Caim a abraçar ela. Então a velha também acaba se tornando uma vampira de segunda geração. E até dizem aí que Caim teve mais filhos da segunda geração, mas que essa velha devorou todos. Mas Caim, esperto, ele ficou 1 ano e 1 dia sem beber o sangue da velha e isso quebrou o laço de sangue. Então ele perguntou para a velha como ele faria para parar um de seus filhos caso os filhos quisessem matá-lo. E aí a velha foi lá e ensinou a empalar com uma estaca de madeira a cria revoltosa. Então Caim foi lá e empalou a velha e deixou ela ferver no sol. Mas é profetizado que ela retornaria na Guerrena. E no cenário Ferris Fall do livro da Guerrena, nós temos o retorno da velha mesmo como uma das apóstatas de Lilith, um grupo criado por Lilith para se vingar de Caim. É sugerido que a velha possa ter sido a segunda mulher a ser criada por Deus. Lilith foi a primeira para ser esposa de Adão, mas ela se recusou a ser submissa a Adão e foi expulsa do paraíso. A velha então foi criada, só que ela foi criada de dentro para fora e Adão viu tudo aquilo e ficou enojado e não quis nada com aquela mulher. E aí ela foi banida também, né? Deus então fez o Adão dormir, tirou uma costela dele e por fim criou Eva. Zilá pode ter sido a senhor de Absimiliad, o progenitor dos Nosferatu, Hakim, dos Assamitas, e Set, dos seguidores de Set. Eles três seriam a linhagem dos caçadores, tendo em comum a disciplina ofuscação. Absimiliad era o maior dos caçadores, na verdade, e aí ele apanhou para Zilá, e a Zilá, em honra à sua bravura, acabou abraçando ele. O mito nos revela que os 13 filhos dos 3 da segunda geração, em dado momento, vão se rebelar contra os 3, e aí vai destruir toda a segunda geração nessa rebelião. Isso vai se dar num momento pouco antes do dilúvio, quando Caim se afastou e deixou a galera toda sem supervisão. Quando Caim volta e vê o que os 13 fizeram, ele se afasta de vez dos seus netos. E aí os seus netos, em honra a Caim, criam os 13 clãs. E os 13 clãs, eles constroem a segunda cidade, que também vai cair por conta de muita rebelião e revolta que vai acontecer. E também tem quem afirme que a segunda geração, na verdade, ela foi destruída pelo dilúvio. E sim, temos contos que dizem que outros vampiros de segunda geração foram gerados, como por exemplo, o de 2 amantes que Caim transformou em vampiro, que logo após terem sido transformados em vampiro, acabaram se destruindo porque perceberam que eles não poderiam mais, eles se amavam muito, não poderiam mais ter filhos juntos. Os assamitas dizem que tinha um rei e rainha em Enoque, que Caim os abraçou e Hakim eliminou os dois e diablerizou esse rei e a rainha, se tornando um membro da segunda geração. E o Baal Angram Manihu teve um sonho profético que diz que Caim, na verdade, teve 5 crias e não 3. E a Talmaherá diz que Caim teve 10 crias e 7 delas hoje estão como apóstatas de Lilith. Mas a verdade, sobretudo, é que qualquer uma dessas histórias pode ser verdade na sua mesa.